eu estava fazendo o meu aeróbico e eu me deparo com a seguinte notícia. Olha só, até gravei vídeo na hora que eu falei, isso aqui vai virar um vídeo. Olha só, tava lá, aeróbico na academia, ó, de boa, a bicicleta. E a notícia que tava passando: Kamala visita igreja e Trump frita batatas em fast food. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, mano, isso aqui é muito estratégico. Eu sei exatamente o que eles estão fazendo com essa parada. Eu sei exatamente o que o Trump tava querendo quando ele foi fritar batatas no McDonald's. E eu também sei exatamente o que a Kamala fez quando ela foi visitar a igreja. Basicamente, eles estão sincronizados, utilizando exatamente a mesma estratégia. Então, inclusive, a ideia desse vídeo é falar um pouco dessa estratégia de marketing. Logicamente, a gente tem aquele lado mais cômico das pessoas quererem ver o Trump fritando uma batata frita, né? Trump fez... Aqui, ó. Olha lá o Trump. Não, e o pior, esse cabelo dele amarelo que combina com o McDonald's. E preparou batatas fritas. O cara literalmente fritando a batata frita. Que sempre quis fazer. Não, pior, escuta isso aqui. O que ele afirmou que sempre quis fazer. Que mentira, o Trump nunca quis fazer batata frita. O Trump é o inverso de querer fazer batata frita. Quando o Trump vai aqui, ó, fazer batata frita, isso aqui basicamente ele tá ativando um arquétipo de homem comum. O Trump, ele combina demais, ele poderia ser um personagem da turma do Ronald McDonald, né? Que a gente tem a turma do Ronald McDonald. Mas enfim, a estratégia que basicamente está por trás aqui do Trump fritando batata frita é basicamente ele realmente ativar o arquétipo de homem comum para ele gerar conexão com as pessoas que são homens comuns. E como que eu sei que isso é estratégico? Que a última coisa que o Trump é homem comum. Para quem não entende essa parada sobre o que é arquétipo, basicamente arquétipos são baseados no que um cara chamado Carl Jung fez pesquisas e chegou na conclusão que existiam, que era basicamente uma parada que é o inconsciente coletivo. E aí a gente tem 12 tipos de arquétipos. E aí, deixa eu jogar aqui no Google os 12 tipos, que eu não vou ficar escrevendo, não. Aqui, ó, temos aqui os 12 arquétipos que foram encontrados, e esses 12 arquétipos é basicamente o seguinte. A gente tem uma pessoa com comportamento e personalidade de uma forma, basicamente enxergaram padrões de comportamento, de personalidade em várias pessoas e eles começaram a juntar esses comportamentos em grupos. Essa pessoa aqui, geralmente aqui é o herói, esse aqui é o homem comum, esse aqui é o inocente. Então, para eu tentar simplificar isso aqui da forma mais fácil, vamos procurar, por exemplo, X, Y, Z. Vamos supor que isso aqui, ó, tem a ver com comportamentos, identidade, personalidade, os caramba. Daí todo mundo vai ter esses traços aqui, tá? Mas vai ter uma pessoa que ela vai ter mais X do que Y e Z. Daí a gente vai chamar esse arquétipo aqui de X. Essa pessoa aqui, ela vai ter mais Y do que o resto. Então a gente vai chamar esse arquétipo aqui de Y, e essa pessoa aqui vai ter mais Z. Então a gente vai chamar essa pessoa aqui de Z. E aí o que eles percebem? Que existe mais ou menos uma hierarquia, onde, por exemplo, as pessoas que são Y e as pessoas que são Z, elas gostam de serem lideradas, por exemplo, por uma pessoa que é do arquétipo X. Elas gostam de admirar essa pessoa, elas colocam esse tipo de pessoa em um pedestal. Então a gente vê mais ou menos esses arquétipos aqui como mais passivos, e basicamente esse tipo de arquétipo aqui mais dominante, que chama a atenção das pessoas e lidera mais as pessoas. E aí, geralmente, os arquétipos que a gente mais vê em político vai ser esse aqui, ó. O do governante, nossa senhora, a letra é gigante. O do governante, o arquétipo de herói, e o rebelde também. A gente vê muita gente, líderes utilizando, políticos utilizando. Esses são geralmente os tipos de arquétipos que eles mais movem multidões. E a gente tem os arquétipos mais, vamos dizer assim, passivos, que eles não vão, por exemplo, à guerra, eles não vão liderar, eles não vão mudar o mundo. Eles simplesmente são passivos, deixam os outros fazer as coisas. Eles querem que os outros lutem por ele, façam as coisas por eles. Eles só querem ter uma vida comum. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, homem comum. Que o homem comum é literalmente o que ele parece ser, tá? Uma pessoa comum que você encontra aí andando pela rua, o pessoal no ônibus e tudo mais, pessoa com uma vida CLT tranquila. E aí o Trump é o quê? O Trump é com certeza isso aqui, ó. Ele é governante e rebelde. E isso chama muita atenção. Isso faz as pessoas irem para o lado dele. E outra coisa que eles também gostam de utilizar, em toda política que a gente utiliza, que é inimigo em comum. Isso aqui é uma estratégia que todo mundo utiliza, tá? Então o inimigo em comum do Trump vai ser o pessoal lá, a Kamala, o pessoal de esquerda, o pessoal lá. Lá nos Estados Unidos eles não falam de esquerda, né? Mas é equivalente a de esquerda, né? Que é o inimigo em comum. O inimigo em comum, ele geralmente é uma das coisas que mais geram conexão, porque quando você tem um inimigo comum, você dispara aí, mais ou menos, vamos dizer assim, o gatilho, que não é exatamente um gatilho, mas dispara, assim, um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque tem um inimigo, e basicamente um inimigo, você entra em guerra com o inimigo. Então, quando você encontra outra pessoa que tem o mesmo inimigo que você, vocês criam um laço muito mais forte, a conexão é muito maior
Por quê? Porque se vocês estão juntos, se esse inimigo vier atacar vocês, vocês juntam e destroem o inimigo. Então, quando você encontra pessoas que odeiam as mesmas pessoas que você se conecta muito forte por um instinto de sobrevivência. Então, todo político, quando a gente vê essas campanhas de política, eles colocam um inimigo em comum. Basicamente, o pessoal da esquerda fala que o inimigo em comum é da direita, eles colocam um pior tipo de pessoa na direita, e a direita faz o oposto. O pessoal da direita fala que o pessoal de esquerda é o pior tipo de pessoa possível e colocam eles como inimigo em comum. Então, basicamente, quando você tá, por exemplo... Eu tive uma festa que eu fui lá, que tinha uma galera lá. Eu encontrei uma outra pessoa nessa festa que ela não gostava da mesma pessoa que eu não gostava, que também era mais ou menos da turma. Daí quando eu pensei, nossa, não gosta da pessoa? Não, tal pessoa é terrível. Eu falei, nossa, que bom. Daí de repente eu fiquei o melhor amigo dessa pessoa só porque ela odiava a mesma pessoa que eu não gostava. Então basicamente quando essas coisas acontecem, quando uma pessoa coloca assim, um inimigo em comum, nós contra eles e tudo mais, a união é muito mais forte justamente por instinto de sobrevivência. Mas daí... Beleza, o Trump ele utiliza a maior parte do tempo como governante e como rebelde, e ele tá sempre batendo no inimigo em comum. Esse pessoal com essa cultura woke, e os caramba, e esse pessoal de esquerda, e essa Kamala Harris, tá tudo errado. Let's make America great again, né? Vamos fazer a América incrível novamente. Quando o Trump fala essas paradas, ele tá realmente nesse arquétipo aqui, rebelde governante. Quando a gente vê o Trump metendo essa de homem comum, fritando batata frita, a gente já sabe que isso é jogada de marketing, porque esse pessoal que tem, isso aí é basicamente as eleições mais importantes do mundo, que todo mundo vai acompanhar as eleições dos Estados Unidos. Então existe sim uma equipe de marketing muito foda por trás disso, e esse pessoal ele já tá cansado de saber sobre essa parada de arquétipo. Então eles sabem que fala, mano, faltando sei lá quantos dias, a gente vai fazer tal coisa pra disparar o arquétipo do homem comum pra gente conseguir voto desse pessoal, pra gente gerar uma conexão com esse pessoal aqui. Tanto que a gente viu, basicamente, a Kamala Harris e o Trump fazendo a mesma parada. Que o Trump indo no McDonald's, que aqui é a notícia, Kamala visita a igreja. Kamala indo pra igreja é a mesma coisa que o Trump, basicamente, indo no fast food. O que acontece? O pessoal vai ver essa imagem aqui, do Trump lá no McDonald's fritando batata frita. Eles vão pensar assim, olha só, o Trump não é um cara arrogante, o Trump ele vai nesses trabalhos também, o Trump é igual um de nós, ele é um cara comum. Esse é o gatilho que eles querem disparar, metendo esse arquétipo de homem comum no Trump. E como eu disse, você pode ter múltiplos arquétipos, e quando você... O arquétipo do homem comum não é um arquétipo geralmente que ele lidera. Então, basicamente, a campanha do Trump não vai ser toda focada em ser homem comum, mas a lance é fazer algumas ações que disparem esse arquétipo de homem comum, que é para gerar conexão, porque as pessoas elas querem se conectar. Então, mesmo que o homem comum ele queira um líder governante e rebelde, se o Trump ele lança o arquétipo do homem comum, esse homem comum aqui, ele se relaciona, ele tem amigos, o ciclo social desse cara, do homem comum, são outros homens comuns. Então, quando o Trump, mesmo sendo um governante rebelde, ele mete um arquétipo de homem comum às vezes, ele gera uma conexão maior com esse povo que está aqui. E basicamente o maior desejo do ser humano é sempre pertencer, encontrar pessoas similares a você e formar uma tribo e ter uma comunidade, porque esse é o maior desejo do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele sempre vai sobreviver melhor em grupo, né? O ser humano é basicamente um homem social. O ser humano não é igual um peixe beta que vive sozinho a vida inteira e aí na hora de acasalar, casela aqui, depois cada um vai para um lado e eles vivem a vida solteiros, né? Basicamente andando sozinhos aí pelo lago e tudo mais. Porque se você colocar um monte de peixe beta tudo junto, eles se matam. O ser humano não é assim. O ser humano é o maior eles sobrevivem melhor em grupo. Então esse homem comum, ele querendo encontrar pessoas comuns a ele, pessoas que ele consegue se identificar nessas pessoas, é basicamente as pessoas querendo formar tribos. Lá na época de tribos, que o ser humano vivia tribo, caçava, o homem coletor que caçava e coletava frutas e tudo mais, o homem sobrevivendo em uma tribo tem mais capacidade de sobrevivência, né? Então imagina você lá, você tá em uma tribo, daí um dia você vai caçar, mas não é só você que vai caçar você e mais outros 3 caras. Se você não caçar nenhum bicho, alguns dos outros 3 vão conseguir. E eles vão pegar aquele bicho imenso, vão dividir com todo mundo da aldeia. Por quê? Porque não tem geladeira. Se eles não comerem o bicho inteiro, a carne vai estragar. Então eles pegam aquele bicho inteiro, botam lá, eles comem o bicho inteiro e fica todo mundo feliz. No dia seguinte vão caçar de novo, pode ser que um dia você pegue, o dia outro pegue, mas no final todo mundo consegue se alimentar. Se você for viver sozinho, o
que vai acontecer aqui? Os dias que você não caçar, você vai ter que passar fome. E o dia que você caçar, você não vai conseguir aproveitar toda a comida daquele animal que você caçou, porque você não vai conseguir comer um animal inteiro. Porque a gente também não é igual o jacaré ou uma cobra, que a gente come uma vez na semana e fica digerindo aquele animal uma vez ou a semana inteira, né? Você não pode simplesmente caçar um javali, comer o javali inteiro e ficar aí o resto da semana digerindo aquele javali. Então a gente vai comer um pouco, depois tem que comer mais um pouco, até acaba que a carne estraga e a gente não consegue continuar comendo, a gente tem que caçar de novo. Então nesse aspecto, a sobrevivência do homem é sempre maior em grupos. Então a gente tem esse homem comum aqui, ó, querendo encontrar alguém, tanto para liderar ele e fazer as coisas que ele precisa fazer, então ele está procurando um governante, um rebelde igual o Trump, mas ele também tem o desejo de encontrar pessoas semelhantes, para ele falar assim, nossa, essa pessoa é igual a eu, essa pessoa é da minha tribo, assim, inconscientemente, tá? Conscientemente, o cara só fala assim, nossa, que legal, o Trump tá fazendo, foi lá no McDonald's, ou às vezes vira meme, haha, que engraçado, o Trump no McDonald's, né? Eles fazem matérias, caramba. Mas, no fundo, o homem comum, ele tá sentindo uma conexão maior com o Trump, porque agora ele achava que o Trump era um cara inalcançável, mas aí o povo tava lá e tava todo mundo tirando foto com ele no McDonald's, sendo atendido por ele no McDonald's, e os caras, ele tava fritando batata no McDonald's, ou seja, ele não se acha superior porque ele é um candidato a presidente e é ex-presidente, ele tá lá fazendo um trabalho de fritar as batatas, então ele não se acha melhor do que ninguém. Então vocês conseguem perceber como isso aqui não é uma parada ao acaso, isso aqui provavelmente eles tinham um cronograma lá, onde o cara do marketing falou assim, Trump, faltando sei lá quantos dias para a eleição, vamos colocar você do lado do povão, fazendo uma coisa que o povão faz. Vamos encontrar alguma loja, algum estabelecimento para botar você trabalhando lá, você vai conversar com o pessoal que trabalha lá, vai aprender como que eles fazem, um trabalho que eles têm que fazer, e a gente vai filmar tudo, vai virar notícia. Por quê? Porque as pessoas querem se identificar com você, a gente vai disparar o arquétipo de homem comum. A última coisa que você é um homem comum, você é bilionário, você é rico desde sempre. Desde sempre o Trump é empresário e hoje inclusive bilionário, né? Então ele não tem nada de homem comum. A última coisa que o Trump vai fazer por vontade própria é fritar uma batata frita, mas isso aqui é estratégico. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de avisar para vocês que vocês têm vontade de aprender marketing digital comigo, como fazer vendas na internet, criar o seu produto. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no link que eu deixei na descrição, que lá dentro do link no site vai ter todas as informações que você precisa para começar agora. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.